Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula do curso de Instituições Políticas. O tema da aula vai ser justamente esse aqui, ó, o Presidencialismo de Coalizão Brasileiro, né, que é um texto super clássico na ciência política, né, que é o texto do cientista político sociólogo Sérgio Abrantes. O nome do texto é justamente o Presidencialismo de Coalizão, o Dilema Institucional Brasileiro. Um texto que foi publicado em 1988, vocês podem reparar que ele foi praticamente contemporâneo da nossa Constituição atual, de 1988, então, ou seja, ele foi escrito até um pouco antes da Constituição, que demora um pouquinho para publicar e tudo mais, né? E esse é um texto super clássico, porque ele colocou este termo, presidencialismo de coalizão, que era um termo que não era usado antes desse texto, e esse aqui é um caso bastante raro de um texto de ciência política que ele, vamos dizer assim, ganha o mundo, né? Ele faz sucesso. Hoje em dia, os jornais falam do presidencialismo de coalizão, os analistas políticos, todo mundo fala desse termo, e esse termo surgiu justamente nesse texto. Ele não era um termo comum da ciência política internacional, nem nisso, né? E, inclusive, hoje em dia, outros cientistas políticos de outros países utilizam esse termo, uma versão para sua língua, né? Mas esse termo surgiu aqui no Brasil com o Sérgio Abrantes. Bem, vamos falar um pouco sobre o contexto em que esse texto foi escrito, né? Então, lá em 1988, como estava o Brasil? Estávamos saindo de uma longa ditadura militar de mais de 2 décadas, né? Em que, então, estamos tendo que refazer todas as regras do jogo político brasileiro, né? Antes tinha regras de outro tipo, né? Regras centralizadas, controladas pelo presidente, que era sempre um militar. Você não tinha liberdade civil, não tinha independência judicial, várias separação de poderes, federalismo, todas essas instituições que são relacionadas às instituições democráticas não estavam operando, né? Então, os constituintes que foram eleitos lá em 1985, né, para constituinte, tinham então que redesenhar as regras democráticas do Brasil. E alguns cientistas políticos, com base no trabalho dos constituintes, disseram que as escolhas feitas foram erradas. Então, grande parte das mazelas que não tinha acontecido, mas já se avizinhavam, já estavam compradas quando os constituintes estabeleceram as regras. Segundo alguns cientistas políticos, e o Sérgio Abrantes era um desses, as escolhas feitas foram equivocadas e deviam se alterar. Bem, continuando ainda no contexto. O Brasil, que saía lá da ditadura dos anos 80, era diferente, né? Bem diferente do Brasil que entrou na ditadura em 64, né? Mais diferente ainda do Brasil mais tradicional, lá do Estado Novo, que saiu da outra ditadura varguista, ou mais ainda da República Velha. Quais as principais novidades, vamos dizer assim, do ponto de vista social, que diferencia o Brasil dos anos 60, 50, 40 do Brasil dos anos 80? Primeiro, tínhamos uma grande complexidade social e econômica. Antes, o Brasil era um país de uma economia simples, né? Um país pobre, rural, agroexportador, dependente de exportação de produtos primários, coisas que a gente, basicamente, durante toda a nossa história, fomos, né? Antes éramos um país rural, e nos anos 80 éramos um país industrializado, com um grande e complexo parque industrial, uma população urbana, uma classe operária ascendente, tanto em número de pessoas, quanto em renda e quanto em organização, né? Foi, por exemplo, nos anos 70 e 80, o auge do sindicalismo brasileiro. É até estranho você falar isso, porque a gente, comparando com hoje, o Brasil tinha um parque industrial nessa época muito maior, inclusive, do parque que a gente tem hoje, né? Hoje sofremos o processo de desindustrialização, que foi nesses 30 anos que separam os anos 80 de agora. Mas, o que interessa aqui, né? Continuamos uma sociedade complexa, né? Mais até complexa do que nos anos 80, mas agora os constituintes se deparavam em 88 com o desafio de construir um sistema político para uma sociedade moderna, uma sociedade industrial, urbana, que era muito diferente da sociedade rural, né, e agroexportadora da República Velha. Nós tínhamos uma estrutura social diferenciada, né, em vários aspectos, né? Você tinha a clivagem urbano-rural, a clivagem
Sul e Norte, você teve uma intensa migração do Nordeste para o Sudeste e para o Norte também, deve-se dizer, né? E inclusive já estava o início nos anos 80 da imigração do Sul para o Centro-Oeste, aí, que foi muito marcante aí nos anos 80 e 90. Então, isso causou profundas mudanças. Você também ascensão de quê? Movimentos estudantil, movimento feminista, movimento negro, novos correntes culturais, né? Então, nós temos uma sociedade, assim, características típicas de uma sociedade moderna. Muito diferente das revoltas camponesas lá do século XIX, como, ou do começo do século XX, como Canudos, Contestado e outras, né? Profundas desigualdades sociais e regionais, né? Ou seja, o Brasil sempre foi vários Brasis, né? Você tem desde a imensidão da floresta amazônica, com a população esparsamente povoada e com difícil comunicação, o Nordeste semiárido, marcado aí também pela pobreza, mas com o litoral próspero, né? O Sudeste industrializado, né, com grandes cidades, né? O Sul, tudo isso, um país muito diverso, né? E essas diversidades se espelhavam no processo político. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, que tinha que lidar com todas as realidades, ele tinha que atender a todas essas demandas. E, por outro lado, o Estado cresceu e burocratizou-se. O Estado brasileiro, vamos colocar assim como marco, a Revolução de 30, ele nunca foi um Estado liberal, desde 30, vamos colocar assim. Né? Desde 30 não é um Estado liberal. É um Estado em que, por exemplo, a industrialização, que nos anos 80 atingiu seu auge, ela foi profundamente marcada pela intervenção estatal. Era o Estado que protegia as indústrias, construía as obras de infraestrutura, fazia mão de obra qualificada, criava leis, políticas comerciais que favoreciam a indústria e o desenvolvimento econômico como um todo. Né? O Estado, inclusive nos anos 80, a intervenção era muito maior. Você tinha uma grande quantidade de produtos que eram tabelados, até coisas que hoje seriam impensáveis. Por exemplo, muitos hortifruti granjeiros eram tabelados, né? Grande parte dos produtos da economia era controlada pelo Estado, ou seja, não era o livre mercado que determinava o preço, e sim o Estado. E vários outros eram de forma indireta, através de... o combustível era tabelado, por exemplo, os postos de gasolina não podiam aumentar o preço livremente, o governo tinha que autorizar lá no posto de gasolina você ter aumento ou diminuição do preço. Vamos dizer assim, tudo isso era muito controlado por um Estado autoritário, né? E agora essa mesma estrutura caminhou para a democratização. Bom, os anos 80 também foram profundamente marcados por uma crise econômica muito intensa, né? Você tinha hiperinflação, né, por questões econômicas específicas lá do período do modelo de desenvolvimento que o Brasil adotou a partir da ditadura, né? Você caminhou por uma situação de hiperinflação, né? Na verdade, o Estado brasileiro nunca foi muito bom em controlar a inflação, pelo menos até o real em 1994. Né? Sempre havia uma inflação relativamente alta quando comparava com outros países, mas nos anos 80 isso chegou às raias, né, da loucura, que com essa inflação acumulada na década de 36 milhões por cento. É isso mesmo, gente. Esse pontinho aqui não é casa decimal, não. É só separador de milhar mesmo. A inflação foi 36 milhões por cento durante toda a década. Né? Ou seja, uma inflação assim, poucas vezes vistas na história da humanidade. Né? Então, o governo tinha que lidar, e isso causou desemprego, causou desorganização econômica, crise, aumento da pobreza, o Estado tinha que lidar com isso. Né? Os militares, então, quando viram que a coisa estava indo para o buraco, resolveram pegar suas coisas e voltar para os quartéis e deixaram o pepino na mão dos civis. Também havia uma expectativa de novos direitos. Os constituintes, né, eles queriam cumprir alguns buracos deixados pelo sistema criado pelos militares, né? Principalmente na área social. O Brasil era um país marcado por pobreza, favelas, precário atendimento à saúde, à educação,
E aí os constituintes falaram, olha, precisamos ter um lado social mais desenvolvido. Os militares eles foram muito focados no desenvolvimento econômico, foi a época do milagre econômico. E toda a estrutura montada pelos militares foi feita para você desenvolver o PIB. E nisso, devemos admitir, até que foram razoavelmente bem, né? Foram bem, né? Podiam ter sido melhores sem deixar essa inflação de herança, mas de fato o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo nessa época, né? Então, ok, conseguimos desenvolver e se tornar um país muito mais rico e moderno do que antes. Mas o lado social ficou para trás. Os militares parece que não priorizaram isso, priorizaram outras coisas, obras de infraestrutura, industrialização, mas não para o lado social. E aí a ideia dos constituintes era, em grande parte, manter a estrutura desenvolvimentista, né? Esse desenvolvimentismo é uma corrente da economia, né, e da prática econômica, e tanto prática quanto teórica, que defende um Estado que conduza, que leve ao desenvolvimento econômico não por uma via liberal, mas por uma via do dirigismo estatal. E os constituintes basicamente achavam, não viu isso aqui de uma forma ruim, né? Eles achavam que você deveria então manter o dirigismo estatal na economia, mas com um lado social mais forte, né? Ou seja, deveríamos então continuar desenvolvendo a economia, mas também olhando para o social, né? De certa forma, não era uma coisa assim tão absurda, porque a Alemanha tinha feito isso, os países do norte da Europa tinham feito isso, então não era um caminho assim tão despropositado. Mas o problema é o seguinte, né? Como que a gente vai adaptar toda essa estrutura criada pelos militares, que foi criado num contexto autoritário, para ser operado de forma autoritária, como nós vamos fazer que esse regime seja funcional num sistema que não é autoritário, num sistema democrático, né? Aí está, então, o grande desafio, né? Que foi enfrentado aí pelos militares, pelos constituintes, né? Pois bem, né? Vou parar aqui como contexto e continuar no próximo vídeo.